Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Irmão, nessa noite o Senhor colocou uma passagem no meu coração, passagem até muito conhecida da igreja, né? No livro de 2 Reis, capítulo de número 4, que tem um título, né, de Eliseu aumenta o azeite da viúva. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Vamos estar lendo até o versículo 7, irmão. É um texto pequeno, para os irmãos ficarem familiarizados, né, com a mensagem. Os irmãos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servo. E Eliseu lhe disse: que hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestado a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhe trazia os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seus filhos: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse-lhe: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Louvado seja Deus, né, irmão? Uma passagem muito linda e interessante. Nós já ouvimos falar aqui, irmão, dos milagres de Deus, que Deus faz na nossa vida aqui, né, nessa noite. Essa passagem vai nos falar, irmão, de um servo de Deus chamado Obadias. A Bíblia vai nos falar que o servo de Deus chamado Obadias, um profeta de Deus, ao qual ele era servo do rei Acabe também, ele servia na casa do rei Acabe. A Bíblia vai dizer que esse homem de Deus, por alguns momentos, por algum tempo da sua vida, ele ajudou muitos profetas de Deus. A Bíblia diz que, em certo momento, ele escondeu 100 profetas de Deus e sustentou eles ali, né, com pão e água, a qual a esposa de Acabe, Jezebel, queria lançar a mão dos profetas de Deus para matar. E ele tomou frente e escondeu aqueles homens de Deus. E nesse texto, irmão, nós vemos a sua mulher indo até o profeta, até a autoridade de Deus ali, e falar: olha, o meu marido morreu, e ele deixou algumas dívidas, e essas dívidas estão trazendo consequência para a minha casa. Ela fala para o homem de Deus, para o profeta de Deus, que os credores já tinham ido bater na sua porta para cobrar aquela dívida. E ela, não tendo como pagar,
eles ameaçaram levar os seus 2 filhos para ser escravo, para poder pagar aquela dívida, né, irmão? O interessante nessa mensagem, irmão, que os credores acharam o de mais valioso naquela casa, os seus filhos, os seus 2 filhos. Mas o profeta de Deus, quando começa a conversar com aquela mulher, ele pergunta para ela o que ela tem na sua casa. Ela começa a falar que não tem nada, não tem nada de valor, mas ela se lembra que tem uma botija de azeite. Aí o profeta fala: olha, já que você tem essa botija de azeite, quero dizer para a igreja do Senhor nessa noite, irmão, muitas das vezes a matéria-prima do milagre de Deus na tua vida já está dentro da tua casa. Cabe nós prestar atenção no que Deus fala com nós. Muitas das vezes você já está com a matéria-prima na sua casa para que o milagre seja realizado. E o profeta fala: olha, vai até a tua vizinhança e pede vasos emprestados, e não pouco, bastantes vasos. Nós vemos, irmão, que até mesmo os servos de Deus passam por problemas, por dificuldade. Isso não é uma exceção. Todos nós na nossa caminhada vai chegar um momento que nós estamos bem financeiramente, vamos estar bem fisicamente, vamos estar bem espiritualmente, mas vai ter um momento na caminhada que nós vamos fracassar, vamos estar cabeça baixa, vamos depender da ajuda de irmão, vamos depender da ajuda do Senhor, da igreja do Senhor, até mesmo de milagre de Deus, para que nós possamos estar bem na nossa caminhada. Uma coisa que nós temos que aprender, irmão, é buscar ajuda no lugar certo. O profeta Obadia, ele trabalhava para o rei Acabe, ele era servo do rei, mas a sua esposa soube onde pedir ajuda. Ela poderia ter pedido ajuda ao rei, poderia ter pedido ajuda ali os seus familiares, mas ela foi no lugar certo, foi aonde ela sabia que ia ser resolver o seu problema. Não adianta nós sair aí contando os nossos problemas para qualquer um, para pessoas que não têm o que fazer por nós. Até isso nós temos que ter esse discernimento, irmão. Vamos contar os nossos problemas para quem possa nos ajudar, para quem tem competência para nos ajudar, ou até mesmo nos dar uma orientação, né? Nos direcionar para o caminho certo. E naquele tempo, o profeta Eliseu era o representante de Deus na terra, e ela foi ao lugar certo. E o homem começa a dar a direção para ela resolver o seu problema. E ela vai e pede vasos emprestados aos seus vizinhos. Irmão, nós sabemos que muitos milagres que o Senhor Jesus fez, ele estava acondicionado a alguma coisa. Nem sempre o Senhor fez milagre por fazer. O milagre sempre estava acondicionado a uma exigência. O cego de nascença, ao qual o Novo Testamento fala, o Senhor fez lodo, colocou no rosto dele, no olho dele e falou: vai ao tanque de Siloé. Só depois ele ficou sã. Se nós prestar atenção, a maioria dos milagres de Jesus, ele estava condicionado a uma obediência para que o milagre se realizasse na vida daquela pessoa. E aqui não foi diferente. E nós vemos que aquela mulher obedeceu o profeta de Deus em todos os pontos ao qual ele colocou. Ela pediu os vasos emprestados. E nós vemos, irmão, que muitas das vezes o nosso milagre não depende só de nós. Às vezes o Senhor coloca condições para que o terceiro possa ajudar no nosso milagre. E nós vemos que ela pediu os vasos emprestados
Mas aqui me chama a atenção, pastor, porque o profeta fala: vai, pede vasos emprestados, mas não poucos, bastante vaso. E nós sabemos, irmão, que para nós sair do lado dos nossos vizinhos para pedir coisa emprestada à nossa vizinhança, nós temos que ter um bom relacionamento com eles. Se nós sair em qualquer momento, bater na porta dos vizinhos, se nós não temos um bom relacionamento cordialmente com todos eles, nós não vamos conseguir nada. E isso já fala muito da pessoa, como que é a pessoa no seu dia a dia. E aquela mulher foi e ela conseguiu muitos vasos, ou seja, demonstra que ela tinha um bom relacionamento com seus vizinhos. Porque quando você é um bom vizinho, quando você bate na porta do seu vizinho, se ele puder, ele vai te socorrer. Ele não vai bater a porta na tua cara. Mas se você é daquelas pessoas que mal fala, mal dá um bom dia, de nariz empinado, né? Como você vai sair batendo na porta para pedir algo para o teu vizinho? E nós sabemos, irmão, que um bom vizinho é até melhor do que um familiar longe nos dias de hoje. E a moça, aquela viúva, consegue vasos emprestados e muitos vasos. E a Bíblia diz que o profeta fala: olha, pegou os vasos, fecha a tua porta. Só você e seus filhos agora. Há momentos na nossa vida, irmão, que a nossa comunhão com Deus é assim, coletivo, igual a gente está aqui hoje. Mas tem momento que é só a gente, a sua família, pai, mãe, filhos, e ali sim, uma comunhão com Deus. E aquela mulher obedeceu o profeta de Deus. E ali, irmão, ela fez justamente como ele pediu. Aqui, irmão, é onde entra a importância da humildade e a obediência à palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer que obediência pela metade é completa desobediência. Às vezes nós estamos pedindo algo a Deus, pedindo que Deus faça um milagre na nossa vida, mas como está a tua obediência com Deus? Como está a tua vida com Deus? E nós vemos que essa moça, ela faz, obedece tudo que o profeta falou. E ali, irmão, ela começa a despejar o azeite nas vasilhas. E a Bíblia diz que ela despejava nas vasilhas a mesma quantidade de azeite. E muitas vasilhas, pastor, ali enchia. E outras não enchiam. Quando nós vamos observar essa passagem, tem alguns detalhes que é bom a gente prestar atenção. Porque ela despejava a mesma quantidade nas vasilhas, mas algumas vasilhas enchiam e outras não. E o profeta de Deus falava: olha, todas aquelas que estavam cheias, põe à parte, e as outras do lado. Era separado os vasos que estavam cheios dos que não enchiam. Nós vemos nas igrejas, pastor, nos dias de hoje, que o azeite está descendo, 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 e muitos vasos são cheios e outros não. Mas por que isso? Por que alguns são cheios, alguns são separados para a obra e outros não? Se o vaso não está enchendo, tem alguma coisa errada, porque o tempo foi igual para todos. O azeite desceu para todos, e uns foram cheios e outros não. E o texto vai falar que os que foram cheios, ele pediu para separar. Separar. Irmão, nós vemos, irmão, que a palavra é lançada para todos, igual está sendo aqui, mas nem todo absorve a palavra de Deus. Nem todos absorvem o azeite que está descendo na igreja. Nem todos absorvem o mesmo entendimento ao qual está sendo explanado. Aí nós vemos que alguns foram separados para a obra e outros não. Eu entendo aqui, pastor, que a obra de Deus é assim: quem está disposto a trabalhar, o Senhor vai capacitar cada um de nós para estar trabalhando na sua obra. Mas quem
não quer, vai ficar sentado. O azeite vai descer, mas não vai encher o vaso. E essa mulher, irmão, ela obedeceu. E a Bíblia diz que todos os vasos que estavam na sua casa foram cheios. Uns foram cheios e os outros poucos. Mas a moral dessa história, irmão, é que Deus realizou um milagre na vida daquela mulher. Porque ela foi obediente ao Senhor, obedeceu o que o profeta pediu para ela fazer, e ela fez tudo quanto Deus queria que ela fizesse. E nós vemos outra coisa que me chama a atenção aqui nesse texto, pastor, é que nós nunca devemos desprezar o pouco que nós temos, porque tudo que nós temos na nossa vida foi o Senhor que nos deu, e a qualquer momento o Senhor pode multiplicar tudo isso na nossa vida, irmão. O nosso Deus é especialista, irmão, em multiplicação. Ele é especialista em abrir porta onde não tem, a criar coisa onde não tem. Se Deus tiver que te beneficiar, tiver que te abençoar com alguma coisa, Ele vai fazer. Nós vemos nessa passagem, pastor, que como o profeta falou, para ela fazer tudo o que ele ordenou, e ela fez. E quando ela fez o que o profeta falou, o azeite começou a descer, os vasos foram se enchendo, e ela chegou a pedir mais vaso. As crianças saíram, pediram mais vaso, mas não acharam mais vaso. E o texto vai nos dizer que quando acabou-se os vasos, o azeite parou de descer. O azeite, irmão, ele não acabou, ele parou por falta de vaso. Nós vemos, irmão, que enquanto tiver vaso na igreja para ser cheio, o Senhor vai mandar azeite, o Senhor vai descer azeite. Enquanto tiver vaso disposto a ser cheio de azeite, o azeite nunca vai parar de jorrar, porque essa fonte vem do céu. Essa fonte não é uma fonte limitada da terra, mas é uma fonte que jorra do trono de Deus. E nós vemos, irmão, que nós sempre temos que contar com as pessoas certas. Como eu falei, não adianta nós contar os nossos problemas, levar as nossas necessidades para uma pessoa que nada pode fazer por nós. Quando essa mulher levou os seus problemas até o profeta, ela acreditava que ia ser resolvido, porque ela era esposa de profeta e ela sabia o Deus que ela servia, irmão. Hoje, nos dias de hoje, irmão, nós falamos muito de fé, mas eu pergunto para todos nós, como que está a nossa fé diante de Deus? A irmã falou mais cedo aqui, perguntando se o irmão Silvio falou, né? Deu a salvação dele e perguntou quem iria morar no céu. Eu quero perguntar para a igreja de novo: nós temos essa certeza de nós ir morar no céu? Como que está a tua fé hoje? A tua fé está firme? Está abalada? Você tem essa convicção de que vai morar no céu? É uma pergunta difícil, irmão, e ao mesmo tempo fácil. Uma pergunta de sim ou não. Essa semana eu estava lendo a Bíblia, uma passagem da palavra do Senhor, né, que o Senhor fazia essa pergunta: tu crê no Filho de Deus? Falar é muito fácil, eu creio, mas você crê mesmo de verdade? O questionamento é esse: você crê mesmo de verdade? Você crê que Deus pode mudar a tua história, mudar a tua vida? Ou a gente fala por falar? Essa é uma pergunta que cada um de nós devemos fazer a nós mesmos.
estamos aqui, nós cremos no que nós estamos pregando aqui mesmo? Esse texto ao qual eu li essa semana, irmão, fala da cura daquele cego de nascença. Eu achei muito interessante essa passagem, pastor. A Bíblia, né, como ela fala, ela se renova cada dia. Por mais que você conheça um texto, quanto mais você lê, você vai descobrindo coisas novas nesse texto. E o texto falava que o Senhor Jesus, vendo que aquele homem ao qual ele tinha curado, né, ele foi expulso da sinagoga por dar testemunho de Jesus. Ele acabou sendo expulso. E o Senhor Jesus foi até ele e perguntou: tu crê no Filho de Deus? E aquele homem respondeu: quem é ele para que eu possa crer nele? E Jesus falou: sou eu que falo contigo. E ali, irmão, lendo aquele texto, nós podemos observar que Jesus fez aquela pergunta para aquele homem, mas Jesus já conhecia a intenção dele, o coração dele. Aquele homem era cego de nascença. Jesus curou ele, ele se alegrou, foi até agradecer, né, no templo, falou para os seus amigos, para os seus vizinhos, o milagre que o Senhor tinha feito nele. Mas o Senhor Jesus viu naquele homem, quando ele foi expulso da casa do Senhor, da sinagoga, que ele ficou amargurado. E Jesus não queria que ele ficasse com aquela impressão da casa de Deus, que ele tinha sido expulso. E Jesus falou para ele: olha, você crê em mim como Filho de Deus? Ele crê em Senhor. Irmão, a nossa fé é que nos aproxima de Deus. E quando a nossa fé está pouca, abalada, né, nós esfriamos a nossa caminhada. Nós vemos nas igrejas hoje muitas pessoas desanimadas por qualquer motivo. Muitas pessoas, né, fraquejando na caminhada. Essa mulher, essa viúva, ela confiava em Deus. Ela depositou todos os seus problemas nas mãos do Senhor. E ela sabia que ia resolver. Ela não sabia como, mas ela sabia que Deus não ia desamparar ela, como nunca tinha desamparado. Que nessa noite, irmão fique com essa palavra. E que nós fazemos esse questionamento para nós mesmos. Nós acreditamos no que pregamos, como que está a nossa fé diante de Deus, porque nós temos que ter essa convicção de ir morar no céu com o Senhor Jesus, né? E para isso nós temos que dar a nossa fé avivada, a nossa fé lá em cima, irmão, e não uma fé de palavras, mas uma fé de obra, né? Uma fé verdadeira. Porque é essa fé que não vai nos levar até o céu. E eu agradeço a oportunidade hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.